Muito bem, queridos, estamos aqui mais uma vez para continuarmos falando sobre a vida do rei Davi. Hoje estaremos falando de 1 Samuel, capítulo 25, a história de Davi, Nabal e Abigail. A Bíblia nos conta que havia um homem chamado Nabal, que era um homem rico e próspero, mas ele era conhecido como um homem mau, como um homem maligno no seu trato com as pessoas. E sendo que o rei Davi era rei ungido, mas ele estava, como vocês sabem, ainda nesse capítulo 25 de 1 Samuel, fugitivo do rei Saul. Andando pelos desertos, pelas florestas. E Davi estava no deserto e as ovelhas de Nabal também estavam com os pastores de Nabal no deserto. E enquanto que as ovelhas estavam ali no deserto do Carmelo, perto do Carmelo, Davi estava ao redor daquelas ovelhas, e Davi então estava servindo de muro para eles, de proteção para os tosqueadores, para aqueles que tomavam conta das ovelhas de Nabal ali no deserto. Davi e seus homens, seus 600 homens, durante o tempo que eles estavam no deserto cuidando das ovelhas, até o tempo de virem ser tosqueadas as ovelhas. A Bíblia diz que Davi serviu de muro. Versículo 16: De muro em redor nos serviram, tanto de dia quanto de noite. E todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Então, Davi funcionou junto com seus soldados como proteção para os pastores das ovelhas de Nabal. No entanto, quando chegou o tempo de tosquear as ovelhas, então haveria uma festa, Nabal daria uma festa para os tosqueadores. Davi, então, envia 10 homens para pedir alimentos a Nabal. Provavelmente baseado no entendimento que Davi tinha de que ele tinha sido bom para os pastores de Nabal. Tinha sido como um muro de proteção para eles dia e noite. Tinha ajudado eles a proteger as ovelhas. Então, Davi talvez achou que Nabal poderia dar-lhe algum alimento, dar-lhe, durante essa festa que ele estava fazendo, comida para os seus soldados, até mesmo um sinal de gratidão. É interessante que a gente vê que Davi passa situações muito difíceis. E essa aqui é uma situação que demonstra como que ele vivia todos esses anos no deserto, dependendo das pessoas. Ele tem que enviar 10 dos seus moços para pedir comida a Nabal. Então nós podemos pensar, um rei ungido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava na vontade de Deus, mas tinha que andar como um fugitivo, como um criminoso, como alguém que é marginalizado na sociedade e ainda por cima dependendo dos outros. É uma situação muito difícil, mas Deus estava treinando Davi para poder ser um rei que entendesse as necessidades dos outros, entendesse o coração do povo, entendesse a angústia do povo, para que ele não fosse um homem insensível. Então, Davi envia seus mensageiros a Nabal. No entanto, Nabal trata os mensageiros de Davi com muito desprezo. Ele diz o seguinte, versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Ou seja, ele está dizendo que eu não vou dar meu alimento para um servo que está fugindo do rei Saul. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? É um coitado qualquer que está fugindo do rei Saul. E eu não vou dar ele alimento nenhum, não vou dar ele alimento, não tenho obrigação nenhuma com ele. E os mandou embora os enviados de Davi. E eles voltaram e contaram para Davi. Davi então se irou muito, porque Davi é um homem de guerra. E ele estava a ponto de cometer um dos seus maiores erros na sua vida. Um deles,
porque ele então se armou com as espadas, disse para os soldados todos pegar as suas espadas, porque ele ia subir no Carmelo e ia matar todos os homens do sexo masculino na família de Nabal. E que não ia sobrar ninguém aquela noite. Havia uma destruição já anunciada no coração de Davi com relação a Nabal. Isso seria um problema muito sério para Davi, porque ele estaria fazendo justiça com as suas próprias mãos. E era mais uma batalha que Deus estava querendo ensinar a Davi. Aquele Davi forte que poderia pegar e derrubar um gigante na guerra, não tinha problema nenhum. Mas ele fazer justiça com Nabal, por causa de Nabal ser ruim, ou porque Nabal não queria doar a ele alimentos, ou porque Nabal o desprezou, não estaria agradando a Deus, porque estaria fazendo justiça com as suas próprias mãos. Nisso, então, os servos de Nabal foram anunciar para Abigail, sua esposa, que era uma mulher sensata. E ela, então, foi uma mulher muito sábia, porque ela preparou depressa muitos alimentos, 200 pães, odres de vinho e trigo tostado, caixas de uva, passas de figo, colocou tudo sobre os jumentos e foi se encontrar com Davi, na intenção de conversar com Davi, trazer os suprimentos para Davi, para que pudesse apaziguar a ira de Davi. Ela, então, desce e encontra com Davi já subindo para ir fazer guerra com a casa de Nabal, que era seu marido. Ela então, quando vê Davi, se prostra ao chão e pede a ele misericórdia e diz para ele, não, a culpa é minha, porque eu que não vi os servos serem enviados e o meu marido é tolo, meu marido não teve juízo, não soube te tratar bem. E ela então começa a descrever para Davi todas as promessas de Deus para a vida de Davi. Ela diz no capítulo 20, no versículo 26, agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-se com as próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e o que procuram fazer mal ao Senhor. E ela então diz, eu te trouxe esse presente, trouxe todos esses alimentos, e ela começa a descrever, no versículo 28, o Senhor te fará casa firme, porque todos sabem que pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela começa então a dar conselhos a Davi, dizendo que, lembrando a Davi o chamado de Deus na vida dele, lembrando que todo mundo sabia que Davi já era o rei ungido, que no futuro ele iria reinar, e fazendo Davi se lembrar das promessas de Deus. Então Davi apaziga sua ira, se acalma, dá ouvidos a ela, recebe os alimentos e não vai fazer, então, a justiça com as suas próprias mãos. Ele então pega os alimentos, se acalma e vai embora. E ela volta para sua casa mais uma vez. Chegando em casa, havia uma festa. Seu marido estava dando uma festa como festa de rei. E ele estava bêbado, por isso ela não pôde falar nada para ele. No dia seguinte, ela contou para Nabal o que iria acontecer com ele e com toda a família. Então diz aqui, versículo 37, que pela manhã, Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender todas aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. E passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Então, Davi, ouvindo que Nabal morreu, no versículo 39, Davi fala a seguinte frase, bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. E me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. E mandou buscar, Abigail para se casar com Davi. E então Abigail aceitou o convite de Davi e acabou ela e trazendo suas 5 servas e foi ser esposa de Davi, porque ela havia sido uma mulher virtuosa que trouxe uma solução no meio dessa crise através de palavras incentivadoras que trouxeram na mente de Davi o entendimento
do chamado dele, que ele não deveria se desviar, nem fazer justiça com as próprias mãos. Então nós vemos aqui, nesse texto hoje, né, um homem que perdeu a vida por ser mau, por ser um homem ímpio, por não ter consideração pelas pessoas, por não ouvir ninguém. E nós vemos aqui uma mulher, sua esposa, que era uma mulher sensata e que trouxe livramento para a sua família através de bons conselhos, através de palavras de sabedoria, através de palavras de entendimento, através de um coração humilde e servidor. Então, que nós possamos entender que as nossas atitudes, as nossas palavras podem fazer toda a mudança em nossas vidas. Eu me lembro, estava me lembrando hoje, quando estava lendo sobre esse texto, sobre Jesus na cruz. E do lado de Jesus haviam 2 ladrões sendo crucificados. Jesus no meio. E um deles viu Jesus, debochou de Jesus, viu Jesus como um nada. E o outro começou a observar Jesus, começou a observar o comportamento de Jesus na cruz, e ele então começa a desejar, Jesus na sua vida. E ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque ele viu Jesus como um tesouro. 2 ladrões, 2 pecadores, um viu Jesus como nada e outro viu Jesus como um tesouro especial. Aquele que viu Jesus como nada, perdeu a sua vida, perdeu a sua salvação. E aquele que viu Jesus como um tesouro, ele então, naquele mesmo dia, foi encontrar-se com Jesus no paraíso, como o próprio Jesus prometeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo são as perspectivas que nós temos, o modo como nós vemos a vida, o modo como nós olhamos as situações, que nós possamos encontrar os tesouros, as palavras abençoadoras, que nós possamos estar dispostos a estender as mãos para ajudar, para dar conselhos, para dar ajuda, para estender a mão, para demonstrar carinho, para demonstrar respeito, porque estes são os verdadeiros tesouros da vida. Que nós possamos ser como Abigail, que se humilhou, que tomou a culpa sobre si, e que usou palavras incentivadoras para ajudar o rei Davi a ficar firme na sua presença de Deus, e ajudou com que ele não viesse a cometer um dos maiores erros da sua vida, que seria fazer justiça com as próprias mãos. Por isso, ela também se torna uma das rainhas de Israel, porque se casou com Davi, e quando Davi se tornou o rei entronizado, ela também era uma das rainhas de Israel, porque era uma mulher virtuosa. E por isso ele a convidou para ser sua esposa, porque ficou admirado em ver tamanha sabedoria nos conselhos desta mulher. Que nós possamos nos lembrar que vale a pena usar as nossas palavras para o bem, vale a pena ajudarmos uns aos outros, vale a pena estendermos as mãos enquanto podemos para ajudarmos uns aos outros, porque o Senhor se agrada dessas coisas. Que Deus abençoe a sua vida e que você esteja no seu coração aberto para falar palavras abençoadoras, como diz o Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas, com palavras abençoadoras. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?